De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. Colorado venceu o Inter de Santa Maria pelo placar de 2-0. Agora tudo é Grenal, mas tem outros assuntos que também são impactantes no noticiário do Inter. Há um novo zagueiro que está na mira do Colorado. Ele é Gabriel Pereira e joga no Copenhagen, da Dinamarca. O Inter ganhou um fortíssimo concorrente por Arthur Chaves, também zagueiro que tem negociação com o Inter. E além disso, as próximas saídas. Como estão as situações de Cleiton Sampaio e Richard, muito criticados, já receberam o aviso da direção que não estão nos planos. Mas eles vão conseguir ser liberados pelo Inter? O Inter vai conseguir proposta? Eu já respondo. Eu só peço a sua moral aqui, né? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações. Tem vídeo todo dia e assim que o vídeo tá no ar, se tá inscrito e tá com o sininho ativado, vai receber uma notificação aí no seu celular de que o vídeo com as informações mais quentes, mais novas do Inter tá no ar e você vai saber antes de todo mundo. Vou começar esse vídeo, claro, falando sobre a vitória do Inter, que bateu o Inter de Santa Maria pelo placar de 2-0. Mais do que a atuação, quero destacar aqui o que foram algumas frases, né, do técnico Paulo Pesolano na entrevista coletiva. Né? Gostando, por exemplo, dos desempenhos do Félix Torres, do Paulinho, elogiando muito o Ronaldo, disse que é um jogador muito interessante, elogiando o Bruno Gomes, que pode jogar em várias funções dentro do time, fez elogios ao Rodrigo Villagra, né, disse que é um jogador de agressividade para roubar a bola, que joga perfilado, que dá uma estabilidade, uma segurança no meio-campo, e além disso é um jogador muito intenso. E também sobre Grenal, sobre essa dúvida aí que se levantou nos últimos dias, né? Será que o Inter vai com reservas no Grenal ou vai fazer 2 jogos seguidos e lá na frente, na estreia do Brasileiro, vai tirar o pé? O Pesolano não falou nada disso, né? Ele disse que o Inter teve uma escalação hoje que seria a melhor para o dia e que jogo a jogo vai vendo esta escalação. Claro que em outro momento ele foi questionado sobre se o Brasileirão era uma prioridade, né, em relação ao Grenal, um Grenal de primeira fase de Campeonato Gaúcho, e ele também não deu uma resposta tão assertiva como já deu em outros momentos, né, falando que Brasileirão era uma prioridade, porque ele disse, olha, a gente sabe a importância e o peso que tem um clássico Grenal. Então, se antes havia indicativos, pistas assim, que indicavam um caminho para algumas pessoas de um time reserva ou misto no fim de semana, isso ainda é algo que o Inter está mantendo em sigilo e o Paulo Pesolano não fez questão nenhuma de dar pistas sobre todos estes assuntos. Quero falar nesse vídeo, obviamente, sobre o zagueiro que o Internacional está buscando no mercado. O Inter vai contratar um zagueiro para essa temporada. E esse conteúdo aqui tem 2 nomes com 2 situações distintas. Primeiro, o Arthur Chaves, né, zagueiro de 24 anos, jogador que a gente já trouxe um vídeo aqui no canal, né? O Inter tem uma negociação em andamento, buscou o atleta. Eu tinha dito para vocês, o Hoffenheim da Alemanha só quer negociar o atleta a partir de 31 de janeiro, 1º, 2 de fevereiro, ali quando as janelas europeias estiverem fechado. E aí sim o Hoffenheim aceita emprestar o jogador para o futebol brasileiro ou para a América do Sul como um todo, porque entende que nesse momento o melhor para um atleta que não está jogando por opção técnica e é jovem, né, tem 24 anos, tem contrato longo até 2029, seria emprestá-lo para um outro mercado competitivo como o alemão, então para outra liga similar. E na visão do Hoffenheim, o Brasil não seria, pelo menos não uma primeira alternativa. E é por isso que o Augsburg da Alemanha entrou na parada. Para quem não lembra, o Augsburg é o time para quem o Inter vende o Iago lá em 2019, o Iago Borducci, lateral, que voltou para o Brasil agora e voltou para o Bahia, né, recentemente. Bom, o Augsburg entrou na parada, está negociando com o Arthur Chaves, eu confirmei essa informação e mais do que isso, ouvi do staff do jogador que a prioridade do staff e do atleta é seguir na Europa. Se não der certo por algum motivo o negócio com o Augsburg, aí sim vai se olhar novamente para o mercado brasileiro. Mas aos 24 anos, o zagueiro que é formado na base do Avaí, foi para o futebol português e depois para o Hoffenheim, ele, num primeiro momento, não tem uma volta ao Brasil como prioridade. O Vasco também está de olho nesse jogador, também sondou essa situação recentemente. Então a situação do Arthur Chaves é essa. Até 2 de fevereiro,
tudo deve se desenrolar com o Augsburg, tá forte na disputa. Se não der certo, se ele não fechar com outro clube europeu também até lá, aí sim é que pode haver uma chance de o Inter fechar esse negócio. Também por isso, sabendo desta situação, o Inter sondou um outro jogador, que é Gabriel Pereira, 25 anos, zagueiro que está no Copenhague, da Dinamarca. A informação foi divulgada pelo Philippe Jobin, né? E eu consegui confirmar também essa informação, ao menos de um jogador que esteve ou está no radar, sendo monitorado pelo Inter. Eu não tenho informação de uma negociação já em andamento ou uma negociação mais avançada. O que sei é que é um jogador que agrada internamente o Colorado, especialmente por alguns atributos como ele é um zagueiro alto, um zagueiro de 1,88 m, estou conferindo aqui, ele tem 33 jogos na atual temporada e 3 gols marcados com o Copenhague, sendo aí 7 jogos de Liga dos Campeões e 6 jogos daquela fase classificatória, né, de qualificação da Liga dos Campeões, além de jogos da Taça da Dinamarca e especialmente jogos do Campeonato Dinamarquês. Ele é formado no Volta Redonda, base do Volta Redonda, né, e depois vai para o Vila Franquense de Portugal, para o Gil Vicente, também de Portugal, e aí sim vai para o futebol dinamarquês. É um jogador que o Inter está observando, pode tentar uma possibilidade de negociação. Tem 25 anos, o Gabriel Pereira pode, quem sabe, ser um reforço para o Inter buscar aí para o sistema defensivo. O Inter vai contratar jogador para essa posição, mas reafirmo aqui aquela informação que eu tinha trazido para vocês. Primeiro o Inter queria fechar o primeiro zagueiro, que foi o Félix Torres, e depois, com mais calma, ia tentar fechar esse segundo jogador para complemento de grupo. Sobre as saídas, né, a barca de saídas do Inter, as próximas saídas que vão acontecer, Cleiton Sampaio e Richard. A informação é a seguinte: o Inter já procurou o Cleiton Sampaio e o Richard, ou leia-se, os seus empresários, e avisou. Eles não têm espaço no clube para esse ano. Mas tem uma questão importante que é, o Richard tem contrato com o Inter até o fim do ano e o Internacional tem que encontrar um outro clube. Ou os empresários, né, podem procurar outro clube para ele. Só que se não pintar um outro clube, o Inter não vai rescindir para mandar embora, né? Porque o Inter tem uma situação econômica bastante complicada e aí, dependendo do tipo de rescisão, fica bem difícil, né? O salário do Richard até então tem sido um empecilho para ele sair do Inter, porque a informação que eu tenho é que as propostas que ele recebeu não o agradaram. Elas eram propostas do agrado do Inter, mas não propostas que agradaram ao jogador. E é por isso que ele segue no Internacional até este momento da temporada. Então, tem que chegar uma proposta que o jogador goste para o Inter aí sim poder liberar. Lei do mercado, esta é a situação. E o Cleiton Sampaio, o Simon Bianchini trouxe essa informação no dia de hoje e eu confirmei. Houve sim um comunicado do Inter ao jogador de que ele não faz parte, e o meu parceiro, meu irmão Jeremias Werneck, lá no Setoristas, programa no canal do JB Filho, trouxe a informação que o Cleiton Sampaio já tem um clube interessado e é bem possível que esse negócio possa ser realizado em breve. O Inter pagou aí coisa de 1 milhão de reais, de euros, né? Um pouco mais de 1 milhão de euros, então 7 milhões de reais aí no investimento. Ele tem 4 anos de contrato, então isso é complexo de ser resolvido numa rescisão, porque esse jogador ele precisaria ter uma negociação com o Inter, né, de muito tempo de contrato para frente ainda. Então, mais fácil para o Inter tomar o prejuízo de não recuperar os 7 milhões de reais investidos do que ter que negociar 3 anos de contrato para frente aí para fazer a rescisão do jogador. Então, o Cleiton Sampaio também entende, né, que perdeu espaço e prefere que siga o seu rumo e tenha a oportunidade de jogar, mas isso ainda precisa se desenrolar nos próximos dias. O fato é que o Inter já deu o sinal, já fez o comunicado e agora os empresários é que vão ter que encontrar clubes para estes atletas. Chegou até aqui? Já sabe, né? Já tem vídeo na tela, os outros vídeos de Inter, a playlist completa aqui do canal, o botãozinho para se inscrever, que está aqui embaixo também, para ativar o sininho depois de inscrito, e o like, que valoriza e dá aquela moral para o conteúdo. E a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!